Na aula de hoje eu vou falar sobre a prancha ventral, mas especificamente sobre a questão postural e dar uma dica muito interessante para você incluir nas suas aulas, que é a utilização do bastão para fazer o alinhamento na prancha ventral. Eu vou falar também sobre a importância de você trabalhar com a prancha ventral, com o que o Dr. McGill, o Espírito McGill, a Sarah Sharma fala sobre os exercícios anti-extensão. Então, o que acontece? Quando você está na posição em pé, você tem a curvatura normal, a chamada lordose, e o enfraquecimento dos músculos do core, o encurtamento da cadeia posterior pode potencializar o aumento dessa curvatura. Então, o enfraquecimento muscular e o encurtamento potencializa esta chamada hiperlordose. E esse aumento da curvatura da região lombar, decorrente do enfraquecimento e encurtamento muscular, traz obviamente problemas não só posturais, mas também desconforto, dor e, em casos mais graves, potencialmente leva ao aparecimento de possíveis lesões na região lombar, que a gente sabe é uma região extremamente comprometida. Então, a prancha ventral, além de fortalecer os músculos do core, a gente chama de exercício anti-extensão. Então, o que acontece? Nós vamos evitar, quando você aplica a prancha ventral, você fortalece os músculos para que o seu aluno aumente essa curvatura lombar, ele faz uma hiperextensão. Tá ok? Então nós vamos dar as dicas de hoje. Eu pedi para a professora Lúcia, que está destruída hoje aqui. Fizemos uma aula forte hoje, Lúcia? Muito forte, né? Então, professora, toma a posição da prancha ventral. Isso, pode ficar deitado primeiro. Então, pessoal, eu vou dar dica para vocês utilizar. Você pode usar o cabo de vassoura, o bastãozinho, ou um tubo de PVC, qualquer acessório que ajuda a você orientar o seu aluno a manter a postura, ok? Então, coloque a posição do antebraço, isso. Então, pessoal, a posição do braço e antebraço, nós usamos normalmente no teste os antebraços paralelos. E obviamente que na hora do treinamento, os alunos acabam encontrando uma posição mais confortável, ou em triângulo, tá ok? Então, a posição básica é essa, o ombro na direção do cotovelo. A posição básica da prancha, as pernas estão afastadas na largura dos quadris. Se as pernas estão mais unidas, você diminui a base de suporte, tá ok? Bom, então vamos o professor está de birotinho, vamos ver se eu consigo aqui, pode soltar um pouquinho? Uhum. Tá, já colocou do lado, a mulher é muito rápida, para frente, para trás, para o lado, para cima, né? Então, o que o bastão vai me ajudar? Então, são 3 pontos. Olha, eu vou colocar o bastão, apoia a cabeça. Então, o bastão durante a prancha, a cabeça deverá manter apoiada, né, o bastão apoiado sobre a cabeça. Ponto número 2, o bastão está apoiado na região dorsal. E ponto número 3, no cóccix. Tá ok? Então, eu tenho 3 pontos de apoio. Então, qual que é a dica para você realizar a prancha correta? Fazer com que seu aluno mantenha a estabilidade do core, mantendo durante o exercício os 3 pontos. Vamos lá, professora, sobe. Aqui, mantém ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Tá ok? Então, o que a gente observa? Com o enfraquecimento dos músculos do core, ocorre que o aumento da lordose vai descer, ó, percebe? Aí, ó, perdeu a estabilidade, ó, um pouquinho, isso aqui. Então, essa é a posição correta. Então, quando as pessoas têm um enfraquecimento dos músculos do core, quando ela assume esta posição, qual que é a tendência? A aumentar a curvatura lombar, ok? Pode relaxar um pouquinho? Obrigado, né? Ela acabou de treinar, fizemos uma aula de 1 hora. Então, pessoal, é assim, a prancha ventral, ele é considerado um exercício anti-extensor. Então, ele vai fortalecer, quase que a nossa equipe técnica aqui está... Então, o que acontece? Com o aumento da curvatura lombar, você então tem um estresse mecânico muito grande nessa região. O que nós observamos nas nossas avaliações do core? As mulheres, nós encontramos num estudo muito grande, 80% das mulheres apresentaram instabilidade da região lombar quando fizeram teste de extensão do cotovelo.
Tá ok? Então, este é um exercício muito bom para você evitar o aumento, a incidência da região lombar. Como é que a gente faz? Utilize o bastão, coloque no seu aluno e você tem referência. Você pode fazer isso em aula em grupo, como eu faço aqui com a minha turma, ou no treinamento personalizado. Então, utilizar o bastão, lembrando dos pontos. Vamos lá mais uma vez, professor? Ó, subiu? Eu coloco o bastão, faço o ajuste para a aluna colocar. Encosta a cabeça no bastão, encosta a cabeça no bastão aqui, a região dorsal e no cóccix. Então o bastão, eu tenho os 3 pontos de apoio. Perdeu esse ponto de apoio, você observa. Tá ok? Relaxa. Pode virar aí, barriga para cima, ver com o dorsal. Tá ok? Então, vocês viram que os exercícios de prancha, eles são então anti-extensão. Quando nós fazemos também os exercícios de flexão de quadril, as flexões de quadril ou dos quadris, né? Então, nós fazemos o que? Nós ativamos o transverso do abdômen como estabilizador profundo, o reto abdominal como estabilizador superficial, e esses músculos eles têm que serem coativados para evitar a lordose. Tá ok? Então, eu faço um pouquinho mais o braço, aqui, só para aqui. Então, veja lá. Olha, quando ela flexiona os quadris, vocês viram, ó, o ilipsoas tracionou a lombar, então ela tem que pressionar. Então, esse exercício a gente chama de anti-extensor. Eu estou fortalecendo o abdômen para que não ocorra a hiperextensão. E nós fizemos hoje um exercício difícil, né? Quer ver? Então, olha, toda essa sequência que eu já passei para vocês, um e eu volto o outro, tá? Os 2 curtinhos. Esses são os exercícios que você utiliza como anti-extensores, ou ele vai evitar que ocorra a hiperextensão da região lombar ou o aumento da lordose. Então, esses são exercícios básicos de consciência e controle. Eu vou dar hoje um exercício para essa turma que já nos segue, eu vou dar um exercício mais avançado. Então, que puxa os 2 joelhos, estende as 2 pernas, ok, essa é a posição inicial. Então, a professora Lúcia, ela vai estender o quadril direito e fazer uma flexão do ombro esquerdo, olha lá, e pressiona a lombar. E volta o braço, flexiona, aqui, flexiona o joelho, flexiona os 2, faz a pausa. E pausa, ok? Faz uma vez, então, você começa fazendo um de cada vez. Tá, vamos lá? Puxa, estendeu, e agora o contrário. Então vai. Braço direito e a perna esquerda aqui, ó. Ok? Tá vendo? O contralateral. Ó, a extensão, tá acionando. Esse é um exercício para pessoas bem treinadas. Voltou, flexiona os 2, alivia e pausa. E quando o seu aluno já consegue fazer 6, 8 repetições, 4 de cada lado, tá ok? Então ele já está com uma boa capacidade funcional, já está com uma boa força de resistência. O que nós vamos fazer? Uma evolução. Vamos colocar o exercício mais difícil. Vamos fazer o dinâmico agora? Então puxa lá, subiu, estendeu e agora vai. Braço de perna direita, aqui ó. Inspira, pressiona e agora volta. E troca, e troca. E vai. Pressiona e troca. Pressiona e troca. Isso. Pressiona e troca. Mais uma vez. Pressiona, une junto, une os 2 pés. Flexiona e relaxa. Viu, pessoal? Esse é um exercício bastante forte, extremamente eficaz. Lembrando, como nós estamos falando sobre força de resistência isométrica, depois força de resistência dinâmica, não existe velocidade. Então, 1 e 2, volta 3, 4, desce 1, 2, desce 3, 4. Então, o tema da nossa aula de hoje foi abordar, ponto número 1, como realizar a prancha correta. Utilizar o bastão para que você coloque o seu aluno na posição correta. Lembra? Região occipital, região dorsal e no cóccix. Coloca o bastão e seu aluno tem que manter a posição. Isso provoca o que a gente chama de exercícios anti-extensores. Tá ok? Então, eu provoco a hiperextensão, né, por ação
pessoas do reto femoral, porém eu estou acionando o transverso do abdômen, internamente os oblíquos e o reto abdominal superficial. Tá? E a segunda versão, né, dos anti-extensores são as flexões de quadril. Tá, ok? Veja que eu não estou falando em flexão de tronco, em flexão de quadril estabiliza transverso do abdômen, reto abdominal segura. Então fazemos os movimentos que a gente chama de abdominal invertido. São exercícios para fortalecer os músculos e evitar a lordose. Tá, ok? É claro, se você fizer esse exercício último que eu mostrei para um aluno destreinado, ao invés de ajudar, você vai provocar a hiperextensão na região lombar. Então, é muito importante que você siga essa sequência pedagógica. Tá, ok? Então, e o terceiro exercício, né, o mais difícil, você trabalha braços e pernas de forma dinâmica contínua. Lembrando, respiração. Inspira, pressiona, controla a região lombar. Tá, ok? A prescrição de treinamento. Tá? Nós fazemos 6, 8 repetições, chegando a 12 a 15 repetições. Tá, ok? Então, começa com uma série, 2, e você monte a progressão de acordo com a capacidade funcional e necessidade do seu aluno ou dos seus alunos. Lembrando que nós preferimos, no nosso treinamento, fazer menor número de séries, né, por exercício e aumentar o número de exercícios. Então, trabalhar 3, 4 exercícios com a finalidade de fortalecer os músculos do core. No outro encontro, eu vou falar sobre os exercícios antirrotacionais. É muito interessante você entender que quando eu treino o core, né, eu fortaleço e faço o anti. Então veja, eu estou fortalecendo para evitar a hiperextensão. Pergunta? Pode ser usado tempo de execução? Nossa. Por isometria, tempo? Será que a pergunta é assim? Normalmente nós fazemos por tempo, se você quiser, 1 minuto de exercício dinâmico. Você pode, numa situação de circuito, desde que nesse tempo, não sei se essa é a sua pergunta, né, porque às vezes você tem um tempo relacionado ao tempo de permanência, que é o treinamento isométrico, ou por tempo que o aluno faz um número X de repetições dentro de um tempo pré-determinado, como acontece, por exemplo, né, quando você faz uma aula de circuito. Se eu coloco esse exercício, por exemplo, né, numa estação de circuito, você vai ficar durante 1 minuto fazendo o número X de repetições. E uma outra relação com o tempo, quando se fala em tempo, é a velocidade de execução. Tá, okay? Então a palavrinha tempo ele tem várias interpretações. Então, por exemplo, se eu faço um exercício, vou aproveitar aqui, quer ver? Olha, tempo 2, 2, ó, puxa, 1 e 2, desce 1 e 2. Eu vou fazer 2, 1, 2, ó, 1, 2, fico 1, desço 1, 2. Eu enfatizei o que? Incluir a fase isométrica. Ou eu posso fazer 2, 1, 3. Eu vou enfatizar a fase C. Prepara? Puxa, olha. 1, 2, 1. Agora desce 1, 2 e 3. Ok? Então aí eu incluí o tempo. Outra pergunta. Boa tarde, professor. Boa Alguns tarde. alunos, ao fazer a prancha, não conseguem deixar o corpo de forma adequada como devo trabalhar isso com eles? Então, como é que é o nome da pessoa que perguntou? Robson. Robson, muito boa pergunta, interessante. Olha, às vezes o braço de alavanca que a gente colocou fica muito grande, tá? Então qual que é a recomendação? Você pode fazer usando o step, você faz com uma superfície mais alta e faz inclinado, tá, ok? Então você diminui a ação da força da gravidade e mantém o mesmo protocolo, a mesma posição, porém você faz num plano inclinado, tá, ok? E como a gente pode fazer também no plano declinado, alguns alunos que já estão treinados, né? Você coloca os pés sobre o step e o antebraço no chão, então fica o plano declinado, tá, ok? Então uma boa dica, tem alguns professores que gostam de fazer com a versão menor, então, por exemplo, quem tem dificuldade, então faz a prancha com o apoio dos joelhos, tá, ok? Você diminui. Oi, vamos mostrar aqui. Tá, quer ver? Isso.
Pega o step para mim, por favor. Então, por exemplo, uma versão, né, é isso daqui. Tá? Então você diminui o braço de alavanca, tá vendo? Ó? Vamos aproveitar aqui, quer ver? Ó, tá vendo? Aí, cabeça, mesmo procedimento, só que eu diminui o braço de resistência, então o exercício ficou mais tranquilo. Então, essa é uma versão. E aí você pode ir aumentando um pouquinho, né, o joelho um pouquinho mais para trás, você aumenta o braço. Obrigado. Você vê que a equipe aqui trabalha. Você, vamos, só um minutinho, pode. Okay. Uma outra versão que muitos professores gostam, né, é você aumenta a altura, então o aluno tem dificuldade, né, para fazer a prancha ventral no plano horizontal. Então faz um plano inclinado, estende os joelhos, tá ok? Aí ó, subiu, né, ficou plano inclinado e de novo eu coloco a posição. Então o mesmo procedimento, tá? Por exemplo, se o aluno tiver dificuldade, pode fazer o que? Subir um pouquinho mais o step, faz com o step um pouquinho mais alto. Tá ok? Então aí, o importante, né, pessoal, que nós temos discutido muito nos nossos cursos, né, e nas nossas aulas, é sempre garantir a qualidade. Então esses exercícios de força, força de resistência, força isométrica, a qualidade do movimento é muito importante. A postura, a posição, o tempo de permanência. Tá ok? Começa com 5 segundos, 10, 15 segundos. Tá? Então, por exemplo, nesse tipo de exercício, a maioria das pessoas, 15 segundos, tá bom. 15. Agora, é claro que um aluno treinado, um aluno muito bem treinado, ele pode ficar 1 minuto. Tá? Mas não é muito comum. Os professores, de uma maneira geral, aqueles que falam sobre treinamento, não deixam o aluno ficar 1 minuto, 1 minuto e meio na prancha. Tá ok? Então procura fazer o quê? Fazer com mais intensidade, com o braço de alavanca, aumentando a sobrecarga, com acessórios, com posições, para tornar o movimento mais intenso. Também fazer as progressões, né? Usando a chave Isso. no chão, tira um braço, tira o outro. E aí a professora lembrou bem, aí quando você entra tirando os pontos de apoio, você aumenta a intensidade do treinamento. Tá ok?